Shalom. Então, vamos dar início ao último livro do Novo Testamento, né? O tão esperado Apocalipse, que é um livro, como eu já falei, de difícil compreensão, porque é um livro de revelação. A gente não sabe se algumas coisas já aconteceram, se ainda vão acontecer. Os estudiosos não chegam a uma conclusão, porque esse livro é um mistério de Deus, né? E assim, a gente não consegue entender 100%, a gente supõe muitas coisas, né? Mas confesso a você que a gente está fazendo o estudo com muito temor, né? Temor e amor, porque a gente não quer levar ninguém ao engano, a uma interpretação falsa. Então, assim, a nossa preocupação é de dar umas explicações baseadas nos livros que nós temos, enfim, alguns estudos, não é? Mas uma coisa assim bem leve, porque como não tem ponto para confrontar, enfim, a gente prefere fazer uma coisa bem leve para não levar ninguém ao engano, tá bem? A nossa intenção é de ajudar você nesse estudo, não é? Mas confesso que esse livro é muito difícil, não só para mim, ele é muito difícil até para teólogos antigos, para os estudiosos desses séculos afora, não é só para mim. Mas, de qualquer maneira, a gente pretende trazer para você um pouco de luz, tá bom? E assim, sem nenhuma pretensão, nós vamos fazendo todos os dias, à medida do possível, e naquilo que o Senhor for nos dando, e a gente vai passando, tá bem? Então vamos lá, eu espero que você esteja ansioso para ele, tá? Apocalipse. O termo Apocalipse vem do grego apocalipsis e significa revelação. Este livro é cheio de visões, símbolos e alusões ao Antigo Testamento. Fala que os números têm um significado especial. Muitas coisas que estão nesse livro e são de difícil compreensão são características desse tipo de literatura, a literatura apocalíptica. O autor se identifica como João, não se denomina apóstolo, mas apenas servo de Jesus. Está lá no versículo 1, versículo 1. E profeta, que vai estar lá no versículo 22, 19. Ele estava preso na ilha de Patmos por difundir a mensagem de Jesus. Em geral, acredita-se que o João do Apocalipse não seja o mesmo João do Evangelho e das Cartas. Apesar desse livro ser apocalíptico, o estilo dele é bem diferente da literatura de João. Também é possível que João tenha tido um secretário para escrever o Evangelho e as Cartas. Segundo a tradição, João, o apóstolo, deixou a Palestina e foi morar em Éfeso, a capital da província da Ásia, na qual ficavam as 7 igrejas que aparecem em Apocalipse 2, 3. O exílio de João em Patmos provavelmente implicava em trabalhos de escravos nas minas. O livro deve ter sido escrito por volta de 81 a 96 d.C. O livro de Apocalipse é um mistério. Há várias correntes de pensamentos, de interpretações. É difícil chegar a uma conclusão, a um consenso. Há 4 abordagens principais para a interpretação de revelação, segundo David Stern, um autor judeu do livro de comentários judaicos. Aí tem uma abordagem futurista. O livro de revelação é uma predição explícita de um futuro ainda não desdobrado. Se ele for pretérita, as profecias de revelação foram cumpridas no século I, juntamente com a destruição de Jerusalém. Se ele for histórica ou atual, a profecia está sendo cumprida agora, durante o período da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Se ele for idealista, o relato não diz respeito de forma alguma a uma revelação, é uma alegoria eterna do conflito entre o bem e o mal. A dificuldade de estudar e entender o livro de Apocalipse atravessa os séculos e divide opiniões.
Dentro do possível, vamos procurar trazer algum entendimento, nos baseando nas explicações contidas nas palavras e nas seguintes fontes, que aí eu tenho pesquisado bastante para a gente ter uma opinião de várias pessoas, né? Nós temos estudado através da Bíblia de Estudo Plenitude, que a gente fez praticamente todo o nosso estudo tendo essa Bíblia como base. Nós também estamos consultando o livro Apocalipse, a Revelação de Jesus Cristo, de Ivar da Costa Ferreira. Também o livro do David Stern, Comentários Judaicos, a Bíblia de Estudo, a Mensagem, e também a Bíblia de Jerusalém. São várias Bíblias com enfoques diferentes, né, comentários diferentes, e a gente vai tirando um pouquinho de cada uma para trazer para você uma melhor compreensão, tá? Então vamos lá, capítulo 1, título e assunto do livro. Inicia o capítulo afirmando que a revelação veio de Jesus Cristo e foi dada por Jesus para que fosse mostrada aos seus servos, isto é, aos crentes das coisas que iam acontecer brevemente, e pelo anjo foi enviada e notificada a João. Testificou a palavra, isto é, o Evangelho de Deus, o testemunho de Jesus. A palavra de Deus não volta vazia e é testificada por Jesus. Fala aos bem-aventurados, isto é, aos que creem, aqueles que leem e ouvem a palavra dessa profecia. Ele espera que ela seja lida em voz alta e ouvida nas igrejas. Isto é, qualquer época, ler e ouvir e obedecer. É como o tempo está próximo, a importância da urgência. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Essas são as igrejas principais, não são as igrejas principais, essas cartas, né? Não são para as igrejas principais, mas aprove a Deus citá-las. João fala as 7 igrejas que estão na Ásia. 7 é o número da perfeição de Deus. Também Deus fala da perfeição de Deus, mas em Apocalipse o 7 nem sempre representa a perfeição, ele também representa a plenitude. E Deus também terminou sua obra no 7º dia. A terra descansa no 7º ano. Noé levou para a arca 7 de cada espécie. Quem matar Caim sofrerá 7 vezes a vingança. José previu 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Os muros de Jericó caem depois de 7 voltas. E na Bíblia tem muito mais essa referência a 7. Esse número é um número profético. E ele é citado muitas e muitas vezes. Jesus fala que nos ama e nos lavou com seu sangue dos nossos pecados. E fez reis e sacerdotes que nele creem. Então, aqueles que nele creem são feitos reis e sacerdotes. No passado, essa promessa era apenas para o povo de Israel. Fala da segunda vinda de Jesus, que ele virá nas nuvens. Ela será real e visível. Os que estão fora da promessa, aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador, vão se lamentar. E ele afirma com um sim. E Deus sela essa profecia declarando que ele é o Alfa e o Ômega. João em Patmos, a visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Ele declara que também é irmão, isto é crente em Jesus. E tem sido companheiro nas aflições, isto é, tem sofrido também perseguições por causa do nome de Jesus. Ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Essa referência bíblica é a referência bíblica mais antiga de falar que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. E João ouve uma grande voz como de trombeta, que dizia que era para que ele escrevesse a visão e enviasse às 7 igrejas da Ásia, que as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele vê os 7 castiçais de ouro que representam as igrejas, que são as luzes para o mundo de trevas. No meio dos 7 castiçais, semelhantes ao Filho do Homem, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, título que Jesus mais gostava de usar para falar de si próprio. E ele está vestido com vestes compridas até o pé.
simbolizando a vestimenta real sacerdotal. Os cabelos brancos como a neve e os olhos como chama de fogo simbolizavam a eternidade, sabedoria e onisciência. Os pés como latão reluzente sugerem imutabilidade e onipotência. E a sua voz como muitas águas representa a autoridade de comando. Na sua destra, 7 estrelas. É a representação dos 7 pastores das igrejas, 7 anjos. Conota proteção, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. É a representação da palavra de Deus. Em seu papel de juiz e de rei, ele derruba nações. E o povo já foi advertido do julgamento. Seu rosto era como o sol, sugere glória e majestade. João declara que quando se deparou com Jesus na sua glória, caiu como morto. E Jesus diz para ele não temer, porque ele, Jesus, é o primeiro e o último, isto é, ele sempre existiu e sempre existirá. Jesus tem o domínio da vida e da morte. Declara que tem as chaves da morte e do inferno. Veja lá em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Manda que João escreva todas as coisas que está vendo, isto é, a glória do Senhor reforça a visão das 7 igrejas, das 7 estrelas, que são os anjos, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Difícil interpretação. Por que seriam anjos da guarda? Então, por que João teria que escrever a eles? Veja lá no capítulo 2, versículo 1. Eles são os pastores das igrejas mencionadas. Se forem, por que chamá-los de anjos? Não se consegue chegar a uma conclusão exata. Em todo o livro de Apocalipse, persistem muitas dúvidas, inclusive se determinadas passagens se referem ao passado, aquele momento em que estavam vivendo naquela época, ou a visão é para agora, para o nosso tempo. Não se sabe, a gente não sabe dizer, né? A gente assim pode achar que, mas ter certeza, só quem tem essa certeza é o Senhor, né? Mas nós não vamos desistir por causa das nossas dúvidas, né? Nós vamos continuar o nosso estudo e dentro do possível o Senhor vai nos dando revelação e entendimento, tá bem? Nos vemos daqui a pouco no capítulo 2.